Bom dia a todos. O trabalho que vamos apresentar aqui é sobre fatoriais com níveis mistos. Foi elaborado pelos estudantes Cristiano da Silva, Jefferson Luiz Jerônimo, Osmar Custódio de Moura Filho e Stephanie Carvalho Torrens. Até o momento, foram abordados durante as aulas os projetos fatoriais completos e fracionados, né, que é como o exemplo que está mostrado aqui embaixo, um planejamento 2 na K, né? Então, os projetos fatoriais de 2 níveis e fatoriais fracionados são os mais relevantes e os mais utilizados aí para alguma experimentação industrial ou pesquisa que é desenvolvido no ambiente acadêmico. Porém, né, isso não diminui a importância, né, e a necessidade de outros tipos de projetos e outros tipos de fatoriais, que no caso nossa proposta aqui é fatoriais de níveis mistos, né? Então isso vai depender do quê? Vai depender do experimento que você vai executar, dos objetivos que você quer atingir. Em alguns experimentos é necessário que sejam estudados fatores de 2 níveis e outros fatores com 3 ou 4 níveis, e daí esse planejamento se dá de outra forma, né? Com uma outra estrutura. Então é necessário utilizar outro modelo, é necessário utilizar uma outra estrutura para resolver e estudar e saber quais os fatores importantes para esse experimento, né, que está sendo estudado. Então, fatoriais em 2 e 3 níveis. Ocasionalmente poderá haver interesse em um desenho que tenha alguns fatores de 2 níveis e outros fatores de 3 níveis. Se estes são fatoriais completos, a construção e a análise desses projetos não apresentam novos desafios, então são simples de a gente abordar e entender, como será apresentado logo a seguir, os fatoriais completos, né, a estruturação do planejamento a partir dos fatoriais 2 na K. E, no entanto, também existe interesse nesses desenhos, né, quando eles são feitos de forma fracionada, inclusive quando se quer fazer um experimento exploratório, né? Então isso será utilizado para análise de um experimento, né, que tenha necessidade de algum estudo inicial, por exemplo. Nos fatoriais de níveis mistos, né, os nossos fatores eles podem ser qualitativos ou quantitativos, né? E dentro de qualitativos eles podem ser nominais e ordinais, e quantitativos eles podem ser discretos e contínuos. Normalmente os fatores qualitativos eles assumem 3 níveis, mas pode ser uma mistura desses fatores, não necessariamente serão fatores qualitativos com 3 níveis, mas é bem comum isso acontecer. Como a gente vê aqui a seguir, os projetos nos quais alguns fatores têm 2 níveis e outros fatores têm 3 níveis podem ser derivados de uma tabela de um desenho comum de um planejamento 2 na K, né? Abaixo ali a gente vê ali dois fatores, né, A e B de 2 níveis, né? E a partir dessa combinação a gente consegue fazer um estudo com os fatores de 2 níveis e 3 níveis. Então fazer esse estudo com níveis mistos, né? E aqui a gente consegue observar como a gente faz esse planejamento. Um fator de 3 níveis ele acaba gerando fatores fictícios de 2 níveis. Então, 2 fatores fictícios de 2 níveis. Aqui, como exemplo, a gente tem o fator, né, de 3 níveis x, que tem os níveis x1, x2 e x3, né, que a gente pode dizer que é o baixo, médio e alto, né, e ele gera os outros 2 fatores B e C, que esse sim tem apenas dois níveis, alto e baixo. Então, o fator, né, x1 dá origem aos 2 fatores, né, então combinados, quando o for B baixo e C baixo, vai corresponder ao fator x1. Quando tivermos a combinação B alto, C baixo, temos o fator x2, né, correspondente. Quando tivermos
o B baixo, C alto. Novamente temos aqui uma repetição, né? Até por ser de 3 níveis, então que seria o fator x2. E quando tivermos os dois altos, os dois fatores fictícios, né, B alto, C alto, teremos o correspondente x3. A aplicação, né, desses fatores fictícios quando a gente constrói os nossos modelos, né, vai corresponder o nosso resultado, na verdade, do fator original, que é o x1, x2 e x3, né, correspondente ao nosso fator x. O planejamento, então, a gente pode utilizar o mesmo planejamento que a gente tinha para um desenho 2x3, né? Então, 3 fatores de 2 níveis. Então, se a gente tivesse 3 fatores de 2 níveis A, B e C, nós teríamos exatamente esse planejamento com 8 corridas, no caso. Fazendo um paralelo com esse desenho que nós necessitamos, que seria um fator de 2 níveis e um fator de 3 níveis, né? Então, a gente tem que o fator A é o fator de 2 níveis. E o fator B e o fator C são os fatores fictícios, que aqui ele já está associando a uma parcela aqui de um fator, uma parcela linear do fator, tanto é que ele chama de XL, né? Então, aqui a gente pode observar que a combinação, né, então, do A baixo, né, com o B baixo e o C baixo, né, a combinação trata-se, na verdade, do A baixo e X baixo, né? E assim por diante. Quando aqui a gente tem A alto e B baixo e C baixo, a gente tem A alto e B baixo. Daí novamente aqui na terceira, a gente tem o A baixo e aqui a gente tem B alto, C baixo. B alto, C baixo correspondente a X médio, ou X2 que a gente tinha, né? Então, aqui é A baixo e X médio. Da mesma forma, aqui a gente consegue observar, né, que na linha 4 a gente vai ter o A alto e o X2 novamente, porque é mais e menos. Na quinta linha, observamos que tem o A baixo e aqui inverteu, então fica menos e mais. Novamente, se a gente associar com a tabela anterior, teremos aqui a combinação do x2, ou x médio. Na sexta linha, A alto e, novamente, x2. Aqui observando, cabe um paralelo que a gente pode observar aqui a linha 6, né? A corrida 4 e a corrida 6, na verdade, correspondem à mesma combinação. Então, a gente vai ter uma combinação dupla, quando a gente tem um fator, né, que é de 3 níveis. Assim como na linha 5, né, na corrida 5 e na corrida 3, também teremos os mesmos fatores sendo estudados. E nas duas últimas corridas, na 7 e na 8, temos o A baixo e o X, aqui o X alto, porque corresponde ao B positivo, ou B alto e C alto, né? Então que vai corresponder ao nosso X3. E na oitava linha, A alto e X alto, porque é B alto e C alto, os fatores fictícios, certo? É importante salientar aqui que quando a gente tiver a combinação desse fator, né, a interação com o B, né, somente com B, então a gente teria o AB, a gente vai ter a interação de A com a parcela linear do nosso fator de 3 níveis. Da mesma forma, quando a gente tiver a interação AC, né, então A com a parcela linear. Quando tivermos a combinação de BC, temos que a parcela quadrática, então XQ, né? Então, e quando tivermos ABC, aqui temos o A com a parcela quadrática, então o XQ, né? A interação entre esses dois fatores, ok? Dando continuidade à fala aí do Jefferson, né, que a gente tem a análise de variância, a nova, dos fatores de níveis mistos, do exemplo dado por ele. Porém, aqui eu estarei levando em consideração, né, só meus fatores que estão sendo
estudados, né, sem aqueles fatores fictícios, né, porque eles já estão embutidos aqui na minha parcela linear, na minha parcela quadrática. Então eu tenho aqui o meu fator A, onde eu calculo a soma dos quadrados, os graus de liberdade e o quadrado médio, né? Então eu tenho o fator X com minha parcela linear mais a minha parcela quadrática. Eu tenho a interação, né, dos dois fatores, AX, que é o A com a minha parcela linear, mais o meu A com a minha parcela quadrática, o erro e o meu total, né, como a gente já fazia ali. Posso ter outros desenhos, né, para trabalhar com fatorial misto, né? Então o mesmo procedimento ele pode ser aplicado para projetos de 16, 32 e 64 rodadas, né, executados em 2AK. Para 16 execuções é possível construir fatoriais fracionários de resolução 5, né, com 2 fatores de 2 níveis, né, e dois fatores de 2 níveis e 2 ou 3 fatores em 3 níveis. Se incluirmos 4 fatores de 2 níveis e um único fator de 3 níveis em 16 execuções, o design será da resolução 3, né, que tem a ver com os aliados, né. Os designs de 32 e 64 corridas permitem arranjos semelhantes. Bom, aqui é mais um exemplo, né. Então eu tenho aqui meu fator de 4 níveis, certo? Então eu tenho meu fator x ali, com x1, x2, x3 e x4, e esse fator com 4 níveis sendo transformado em 2 fatores, né, A e B, os 2 fatores fictícios, certo? 2 fatores fictícios com 2 níveis, certo? Então um com 4 níveis transformando em 2 com 2 níveis, 4 corridas. Então aqui na tabela de delineamento, né, no planejamento fatorial misto, nós temos aqui o fator x, onde eu tenho x1, x2, x3, x4, ou seja, um fator para 4 níveis, né? E eu estou transformando esse um fator de 4 níveis em 2 outros fatores, né, A e B, com 2 níveis. E esses 2 fatores com 2 níveis vão interagir com C e D, que também são outros 2 fatores, né? O C um fator com 2 níveis e o D também um fator com 2 níveis. Isso para 16 corridas, né, ou 16 rodadas. Aqui só fazendo um exemplo aqui, né, de tudo que a gente tinha falado. Então eu tenho as corridas, né, eu trabalhando, por exemplo, com 8 corridas, eu posso trabalhar com um fator de 2 níveis, um fator de 3 níveis, ou um fator de 2 níveis e um fator de 4 níveis, né? Para 16 corridas, eu poderia trabalhar com 2 fatores de 2 níveis, um fator de 3 níveis, ou 2 fatores de 2 níveis e um fator de 4 níveis, ou fracionar 2 fatores de 2 níveis, 3 fatores de 3 níveis, ou 2 de 2 e 2 de 3. Para 32, um fator de 2 níveis e 2 fatores de 3 níveis, ou um fator de 2 níveis e 2 fatores com 4 níveis, ou 3 fatores para 2 níveis e 1 para 3 níveis. E para 64 corridas, 2 para 2, 2 para 3, ou 2 para 2, 2 para 4, ou 4 para 2 e 1 para 3. Bom, então dando continuidade à apresentação, nós fomos atrás de um exemplo para entendermos melhor como isso funcionava na prática. E achamos essa dissertação onde o objetivo dela era analisar a taxa de escoamento de massa em tubos capilares, visando aplicações de refrigeração industrial. Então, nesse exemplo aplicado, vimos que foi necessário ao menos 64 corridas, onde tínhamos 2 fatores com 2 níveis e 2 fatores com 3 níveis. Desses 2 fatores com 2 níveis, tinha a temperatura de condensação, onde temos com o nível baixo 40 graus e o nível alto 50 graus. E também o outro fator com dois níveis é o grau de subresfriamento, onde temos no nível baixo 5 graus e no nível alto 10 graus. Já os outros 2 fatores com 3 níveis, temos o diâmetro do tubo capilar,
onde nós temos no nível baixo 1 milímetro, no nível alto 2,2 milímetros e no nível médio 1,5 milímetros. E o outro fator, né, com os 3 níveis, temos no nível baixo 2 milímetros, no alto 4 milímetros e no médio 3 milímetros. Bom, então aqui para elucidar melhor o exemplo, né, a gente traz a tabela que o Jefferson já havia comentado, certo? Onde eu tenho um fator de 3 níveis, eu vou converter eles, né, eu vou criar 2 fatores fictícios de 2 níveis. Para representar ali o DC, ele representa o diâmetro do tubo. Esse diâmetro do tubo, ele é um fator de 3 níveis, e a partir desse fator de 3 níveis foi gerados 2 fatores de 2 níveis, A e B. Outro fator de 3 níveis que nós tínhamos, né, que o autor apresentou no trabalho, era a questão do comprimento do tubo, o LC. Então, esse fator de 3 níveis LC, ele gerou outros 2 fatores fictícios, de 2 níveis C e E. Então, depois dessas transformações, o que ocorreu, pessoal? A gente criou um projeto fatorial 2 na sexta, ou seja, 6 fatores de 2 níveis. Então, o fator 1 passou a ser a temperatura de condensação, o fator 2, o grau de subresfriamento, o fator 3 e o fator 4 são aqueles 2 fatores, né, fictícios, A e B, gerados a partir do fator diâmetro do tubo. Os fatores 5 e 6 são os fatores fictícios C e E, gerados a partir do fator de 3 níveis do comprimento do tubo. Então, um projeto fatorial 2 na sexta, nós temos 64 corridas. Aqui eu trago uma tabela, né, do delineamento do experimento realizado pelo autor, certo? Onde nós podemos ver, né, é claro que ela tá uma parte dela aqui, porque elas são 64 corridas, mas enfim, a gente consegue ver ali na segunda coluna o fator da temperatura, né, com seus respectivos valores mínimos e máximos, 40 e 50 graus, conforme a Stephanie comentou. Na segunda coluna nós vemos o grau de subresfriamento, também com seus níveis mínimos e níveis máximos. Aquelas colunas onde vocês podem perceber ali, auxiliar A e auxiliar B, elas foram geradas a partir do meu fator de 3 níveis, né, do diâmetro do tubo. Assim como o C e o E foi gerado a partir do fator de 3 níveis do comprimento do tubo. Expressa os resultados encontrados. Então, apesar do projeto, né, ser transformado e foi executado em 64 corridas, conforme o Jefferson já comentou anteriormente, 28 delas elas são repetições associadas à adaptação ao uso do fatorial 2 na sexta. Então, aqui, conforme vocês podem ver, o teste 5, a corrida 5 com a corrida 9, elas são repetições. Por quê? Se vocês observarem ali tanto a temperatura de condensação está no valor mínimo, quanto o grau de subresfriamento também está no seu valor mínimo. Certo? Então isso gera uma corrida de repetição, assim como as corridas 6 e 10. Então essa tabela 6.7, né, ela foi extraída da dissertação. Os cálculos aqui dos quadrados médios, graus de liberdade, quadrado médio do E, KF e P-valor, eles são calculados de acordo com o que nós já observamos aí ao longo do nosso semestre, certo? Então, após a execução desses cálculos e observando, né, a estatística F, ou principalmente a questão do P-valor, nós já poderíamos promover, né, o descarte, entre aspas, né, o descarte de alguns fatores ou de algumas interações que não são significativas, né? Como a gente pode ver ali, alguns P-valores acima, né, de 0.05, que seria o nosso nível de significância. Temos ali o fator 0.13, 0.25, então a gente poderia extrair ele de análise futura. Então aqui algumas referências que foram utilizadas. Obrigado a todos.